Meus amados irmãos e amigos do Facebook, né? Esse vídeo aqui é um vídeo até de, né, para tirar um pouco o aperto do coração, porque por mais que a gente clame ao Senhor, a gente fica, né? É luta, irmão, é luta, né? Chamado é assim mesmo, chamado é luta, né, irmãos? É travada, né? Como diz a palavra do Senhor, o caminho para o céu ele é estreito, né? O caminho é estreito. E a palavra de Deus também nos ensina que o céu é tomado à força. E a palavra também ela nos ensina também que nada pode nos separar do amor de Cristo, né? E a Bíblia ensina também que o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Nós cremos na salvação, irmão, nós temos a certeza da salvação. Mas vou falar uma coisa para vocês, existem coisas que a gente passa, que a gente ouve, que entristece a gente, irmão. A gente é de ferro, a gente tem um super coração, ou uma super alma, ou um super sentimento. A gente tem um coração de ferro. A gente é o Hulk, ou o super-homem. Não, irmãos. A gente são seres humanos da forma que Deus criou. Nós temos sentimento. E às vezes nós se magoamos, sim. Se entristecemos, sim. Ficamos chateados, sim, irmãos. Porque irmãos, 20 anos, né, que eu sou diácono, né, 20 anos que eu sou diácono aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não me envergonho de falar disso. Na verdade, eu me sinto honrado de falar que faz 20 anos que eu sou diácono, consagrado na igreja que eu nasci e fui criado, que foi o Ministério da Madureira, né? A igreja que eu nasci e fui criado desde pequeno, desde criança, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou servindo a Deus, ao reino de Deus, ali na Assembleia de Deus Ministério Belém, né? Na qual já acho que tem 10, 11 ou 12, de 10 a 12 anos que eu sirvo a Deus no Ministério Belém, né? E graças a Deus tem sido a benção, apesar das lutas, apesar das batalhas, às vezes lutas travadas. E no decorrer dessa caminhada aí, meus amados irmãos, o que acontece? A gente sofre um pouquinho, porque, irmãos, a gente nunca quer ser assim. Eu nunca menosprezei ninguém, assim, né, de rejeitar, de menosprezar. Deus que me livre nisso, né? E se eu menosprezo alguém, se, né, nossa, fiz algo de errado, nossa, eu corro lá já para consertar, porque menosprezar os outros é uma coisa horrível. E às vezes por causa do nosso chamado, irmão, né? Há 20 anos aí, não só como diácono, mas como professor de escola bíblica, irmão, né? Ensinando a palavra de Deus através da escola bíblica, né? E graças a Deus, 20 anos como pregador também, há 20 anos, tem até mais, né? Porque antes de ser consagrado ao ministério diaconal, já pregava e já ensinava. Eu falo 20 anos, mas tem mais de 20 anos aí ensinando e pregando a palavra de Deus, e 20 anos trabalhando com escola bíblica dominical, né? E às vezes, irmãos, a gente é apontado. A gente é muito apontado, irmãos. É apontado, é menosprezado, é rejeitado, a gente é medido, né? A gente é tido como não tem bagagem nenhuma, irmão. A gente é tido como uma pessoa que não tem bagagem nenhuma, né? Que não tem experiência,
espiritual, de vida e espiritual, né? Que não tem bagagem, não tem experiência nenhuma, de que não sabe nada. É assim que a gente é tido, irmãos, né? E por pessoas, né? Às vezes que a gente conhece, né? Que na caminhada aí para o céu junto aí, a gente ouve certos tipos de coisa. Que você não tem bagagem, que você não tem experiência, né? Que você não sabe nada. Você é só você e sua família é só um Zé Povinho. É assim, irmãos, que eu e minha esposa e meus filhos foi tratado por muito tempo aí. Eu estou falando aqui para você, irmãos, a realidade que é um chamado, irmão, um preço que eu, né? E muitas das vezes meus filhos, né, que graças a Deus não servem ao mundo, são filhos que às vezes eles não se entendem um com o outro, mas são pessoas que têm temor a Deus. Graças a Deus por isso. Respeita o próximo, né? Tem educação com o próximo. Eu louvo a Deus por isso. E são trabalhador, né? E eu e minha esposa e meus filhos, a gente já foi muito apontado, irmãos. Muito apontado, muitas das vezes. Eu, minha esposa, meus filhos na igreja. Eu não... Cara, até hoje eu queria entender o que é isso, cara. O porquê se meus filhos pequenos na igreja, meus filhos até hoje cobram de mim, às vezes eu sou culpado com coisas que aconteceu com eles dentro da igreja, né? Que não vem ao caso falar, irmão. O que é passado e já foi perdoado, né? Às vezes me cobram alguma coisa, né? E é o chamado, irmão, que eu posso falar. Não tem outra explicação. Se eu não quisesse, se eu não escolhesse passar por isso, simplesmente abro mão do diaconato, abro mão de pregar a palavra do Senhor, abro mão de ensinar a palavra de Deus, né? Abro mão de trabalhar com escola bíblica e eu vou ficar na minha casa e tranquilo e ver o que acontece no final da vida. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, não foi para a gente trocar o céu, trocar a salvação por rejeições, porque eu e minha esposa e filhos, a gente tem sido muito rejeitado, irmãos, por causa do chamado. Rejeitado, menosprezado, humilhado, né? Feito piadinhas a respeito de nós, né? Minha esposa e meus filhos que sabem contar, sabe bem. Eu não sou um bom contador de história. Pelo Espírito Santo de Deus, sei pregar e sei ensinar. Agora, ser contador de história, eu não conto história, mas não sou tão bom quanto pessoas que sabem contar história. História verdadeira. Como essa da minha vida e da minha família, do ministério. O preço de um chamado. Né? Já me perguntaram por que eu ainda não fui levantado ao presbitério. Eu fico pensando, será que eu e minha família que estamos errados? Será que eu estou errado? Será que é por causa do homem? Será que não é o tempo de Deus, porque Deus é que governa e controla tudo, né? Eis a questão.
né? Eis a questão. Mas sempre quando pessoas me perguntam o motivo de eu ainda não ter sido levantado ao presbitério, né? O motivo de eu não ter sido ser levantado ao presbitério. Irmão, eu não sei. Essa aqui é a verdade, eu não sei. Deus é que sabe. Mas já me fizeram essa pergunta. E eu pergunto, ó, irmão, não é que eu não almejo ou que eu não desejo o episcopado. Eu desejo sim, quem sabe um dia, aleluia, glória a Deus, glória ao Rei Jesus, ser um presbítero, irmão, né? Se Deus achar que deve confiar nas minhas mãos, quem sabe um dia Deus confiar o presbitério nas minhas mãos, ou um evangelista nas minhas mãos, ou um pastorado nas minhas mãos. Irmãos, falar em pastorado, irmãos, a gente foi tão pisoteado. Não estou falando de pessoas do mundo, não, irmão. Estou falando de igreja, estou falando realidade de um chamado. Irmão, estou falando realidade de um chamado. Irmão, eu já fui tão massacrado dentro de igreja, né? Tão massacrado dentro de igreja evangélica, tão humilhado, não somente eu, minha esposa e filhos, tão humilhado, tão menosprezado, tão pisoteado, irmão, que se não fosse a salvação do Rei Jesus, eu era para ter sido uma pessoa que nunca deveria ter pisado o pé dentro de uma igreja. Mas a palavra de Deus, ela falou para mim, ela me ensina, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, o Rei Jesus, que morreu e ressuscitou e agora neste momento está sentado à direita de Deus, e nós temos o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus que nos consola. Eis a questão. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós não abrimos mão de servir ao reino de Deus e de amar a todos. Amar e perdoar. Irmão, não estou falando isso da boca para fora não, irmão. Não estou falando isso da boca para fora não. Não, Deus que me livre. De amar e perdoar todos que pisaram e pisam, que humilhou e humilham eu e minha família, irmão, né? Como eu estava dizendo, já fui mal interpretado, mal falado, caluniado, que não tem experiência nenhuma, que não sabe nada e que não tem bagagem nenhuma, né? Como eu disse, são mais de 20 anos aí, irmão, antes de entrar no ministério diaconal. São mais de 20 anos aí, pregando e ensinando a palavra. Não é só dentro de 4 paredes não, irmão. Tá achando que é dentro de 4 paredes? Não. Pregando e ensinando dentro de 4 paredes, para a igreja, para uma parte da noiva do corpo do Cordeiro, do Rei Jesus, né? E evangelizando e pregando para as pessoas lá fora. Mais de 20 anos, pregando e ensinando a palavra. 20 anos, irmãos, né? Trabalhando com escola bíblica dominical também. E o preço do chamado, irmão, é esse aí. Você é menosprezado, você é não é de pessoas de fora não, pessoas de igrejas. De igreja. Você é humilhado, você é menosprezado, você é rejeitado, você é tido uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que não tem bagagem nenhuma e que não sabe nada. E o que você faz? Vai brigar. Não, irmão, de maneira alguma. Ficar calado, ficar de boa, orar ao Senhor e continuar pregando. Simples assim, continuar pregando,
né, ficar esperando uma providência divina. Providência divina eu espero em mim. Em mim. Não quem está me humilhando, menosprezando. E as mentiras que inventaram a respeito de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Né? Inventaram mentiras, né? Calúnias, né? E essas coisas aí, é o preço do chamado, viu, irmãos? Então o que acontece? E nem por isso, irmão, nós vamos abandonar, porque não, de maneira alguma. Fazer o que, irmão? Né? Eu não quero providência de Deus na vida dessas pessoas. Meu irmão, não peguei meu tempo com isso não, irmão. Não. A minha oração, oh Deus, ajude fulano, ajude ciclano, ajude a tua igreja, pai. Ajude a tua igreja a conhecer a tua palavra, a conhecer o teu evangelho, o que é os frutos do Espírito Santo, o que é dar frutos para a salvação durante a caminhada, para que no final dela alcancemos a salvação. Essa é a minha oração. Eu não perco tempo ficar orando, sabe? Oh Deus, entra com providência fulano, Deus... Não. Rapaz, olha, é estressante isso. Uma coisa eu peço sim, Deus, entra com providência em mim. Me encha cada vez mais, Deus, da tua unção, do teu poder. Me use cada vez mais na tua palavra, na pregação da tua palavra, no teu ensino. Deus, me ensina a ser cada vez mais luz para a tua igreja e para os incrédulos. Né? Para que Satanás e os demônios vejam quem eu sirvo. Né? Que a minha família, minha esposa e filho seja bênção nas tuas mãos, né? Agora, não perco tempo com isso não. Deus, é com providência e fulano, meu Deus. Não. Pelo amor de Deus, irmão. Não. De alguma maneira eu peço para Deus me usar e ser luz cada vez mais para poder influenciar essas pessoas, tanto os ímpios que estão ainda nas garras de Satanás, como pessoas no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, né? Influenciar essas pessoas, né? A buscar verdadeiramente a Cristo e ser um verdadeiro adorador. Eu amo, meu amado irmão, minha amada irmã, quando a pregação e o ensino é a respeito de salvação. É uma das mensagens e ensinos que eu mais tenho prazer é falar que Jesus salva. Que Jesus salva, independente, irmão, de quem seja a pessoa. Jesus salva. Sabe? Jesus salva, né? Eu creio muito nisso, irmãos. É uma das mensagens que eu mais aprecio e gosto, né? Quando fala a respeito da salvação. Então, irmãos, e o chamado é isso daí, é luta, irmão. É luta, você vai ficar, a gente fica conhecido como uma pessoa que não tem experiência, que não tem bagagem nenhuma, que não sabe de nada, é menosprezado, é humilhado, é caluniado, mal falado, né? Tanto você, a esposa e os filhos, né? Mas o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu. O nosso descanso é no céu. Se eu não quisesse o céu, eu não tinha sido vocacionado pelo Espírito Santo de Deus para o ministério diaconal. E o presbitério, irmão Tonião, aí é com Deus, irmão, não é comigo, é Deus é que sabe.
Mas o irmão não almeja o episcopado? Não, não é que eu desejo. Tô falando isso, irmão, porque é perguntas que já me fizeram, né, algumas vezes aí. Já me fizeram. E o presbitério? Aí o presbitério falando, não, irmão, calma. O que eu almejo de Deus está além do episcopado. Eu vou se levantar do presbitério um dia? Sim, claro. Vou querer? Sim, claro. Mas o que eu almejo de Deus está além de almejar o episcopado. Está além. Eu quero ser mais luz. Mais luz para minha esposa, para meus filhos, para a igreja do Senhor Jesus, né? Pro lugar da onde eu trabalho, pros lugares da onde eu passo, nas ruas, na onde eu estiver, pros ímpios, pros incrédulos lá fora, ser mais luz, ter mais unção de Deus, ter mais relacionamento com Deus, ter mais intimidade com Deus, meu amado irmão, ter mais contato com Deus. É isso que eu almejo muito mais do que o episcopado. Então, irmão, isso aqui é um desabafo do que é um chamado. Né? Do que é um chamado. Você quer, almeja o ministério diaconal, presbítero, evangelista, pastorado, irmão. Você tem que estar preparado para falar mentiras a teu respeito, para você ser caluniado, para você ser mal interpretado, para te medirem de baixo em cima, te olharem de baixo em cima, falar que você não tem bagagem nenhuma, que você olhar para você e te julgarem, te apontarem, falarem que você não tem experiência nenhuma. Ah, irmão, você entendeu? Tem que estar preparado, porque o seu descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu, irmãos. Então, irmão, né? Que sirva até para alguém aí que tem um chamado de presbítero, evangelista, de pastor. Olha, pastor, evangelista, presbítero, missionário, não entrega o teu chamado. Eu sei que é difícil porque eu sinto isso. Né? Eu não sei se eu sou ao ponto de dizer igual o apóstolo Paulo. Quem sou eu para dizer igual o apóstolo Paulo? Carrego na minha alma, no meu coração, as marcas de Cristo. As marcas, meu amado irmão, de um chamado, de sofrer por um chamado, de sofrer, sabe, pelo ministério, né? E de, no final da vida, alcançar a salvação. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não abandone o chamado, não abandone o ministério, não entregue. Irmão, o céu não se compara, meu amado irmão, com esses tipos de coisas que a gente passa aqui na terra. Por mais que seja triste, irmão, que mais que seja que traz mágoa, que traz ressentimentos, mas o perdão em perdoar tem que estar acima disso. Ainda que para você, meu amado irmão, irmã, seja difícil perdoar, mas perdoe. Perdoe, coloca na tua mente, no teu coração, ainda que esteja aquela dor, perdoe. Faça igual Jesus fez. Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Por mais dolorido que seja, porque Jesus estava com dor, irmão. Não somente com dor física naquele momento, mas sentindo aquela angústia, aquela dor na alma. E mesmo assim pediu para Deus perdoar eles porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, irmão, não abandone. Isso é o preço de um chamado, é luta, irmão.
né? É luta, não é fácil. Eu sei que às vezes tem hora que dá vontade de entregar tudo, chutar o balde, sabe? Abandonar, mas não faça isso não, irmão. Não se esqueça que a gente servindo a um Deus que criou os céus e a terra e que tudo vê e que tudo ouve. Aproveita este momento de luta, de batalha, de guerra, irmão, para ter um relacionamento maior. Porque que adianta, irmão, no momento de vitória, que você estiver ali de boa, tranquilinho, sombra e água fresca, o que você vai aprender, o que você vai adquirir de experiência? Nada, né? Porque você já está na sombra e água fresca. Agora aproveita o momento, irmão, para você adquirir um relacionamento íntimo com Deus, para você ter mais intimidade com Deus, meu amado irmão. É neste momento de luta, neste momento de batalha, neste momento de guerra, meu amado irmão, minha amada irmã. É neste momento de buscar Deus mais unção, né? E outra, não perca tempo orando, irmão. Para Deus entrar com providência, com irmão ou irmã, obreiro, seja lá quem for, irmão. Por causa que tem te humilhado, tem te menosprezado, tem te rejeitado, tem caluniado contra você. Não, irmão, pede para Deus abençoar eles. Pede para Deus abençoar eles, fala para Deus entrar com providência em você para ser mais usado por Deus, né? Porque nesses últimos dias que a igreja está vivendo na terra, irmão, temos que ser mais ousado, ter mais intimidade com Deus, ter mais autoridade, não ter medo de pregar a palavra de Deus, não ter medo de pregar, de ensinar contra o pecado, não ter medo de pregar e de ensinar a respeito da salvação e de que Jesus está voltando, irmão, para ter mais unção, para Deus te usar, entrar com providência sobre você, irmão, para Deus te usar para influenciar cada vez mais, meus amados irmãos, jovens, velhos, adultos, casais, ao evangelho de Cristo, irmão, né? Para Deus entrar com providência sobre você, para você ser um influenciador de pessoas, na qual Deus te use para influenciar pessoas para a salvação, de arrancar pessoas das garras de Satanás e trazer para o reino de Deus, irmão. Essa é a providência que você deve pedir. Quanto irmãos, irmãs, obreiros, seja lá quem for que nos persegue, que Deus abençoe abundantemente. Perdoe, irmão. Perdoe. Amém? Esse é um preço de um chamado. Esse é um preço de um chamado. Mas o nosso descanso não é aqui. É no céu. Que Deus te abençoe. Me ajude em oração. Né? Me ajude em oração. Que vou estar orando por você, que é das redes sociais aí, né? Está orando, clamando por você também. Mas me ajude o diácono Antoniel, para que Deus continue usando ele na pregação da palavra, no ensino da palavra, tanto para a igreja de Deus na terra inteira, como também para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos continue nos dando graça, força e vigor, unção, autoridade, ousadia, poder de Deus, né? E muita sabedoria e cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo, irmão. Ser cheio
do Espírito Santo. Amém? Que Deus vos abençoe e nos ajude.